Fala galera, eu sou o professor Andrew Casemiro e hoje nós vamos estudar matemática. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Gostaria que você se inscrevesse para receber sempre as aulas novas e também pedir para você curtir a aula, que isso aí ajuda muito na divulgação. E antes de começar a aula mesmo, eu gostaria que você baixasse a apostila dessa aula. Você entra no nosso site, que vai aparecer aqui embaixo na descrição, e você faz o download na parte de materiais e consegue acompanhar a aula com todas as questões que nós trazemos aqui e também tem um pouco de teoria lá no PDF. Beleza, pessoal? Então, vamos lá à aula de hoje. Na aula passada, como combinado, eu disse que ia trazer aqui numa próxima aula sobre esse assunto o outro método para resolver um sistema de equações. Então, hoje nós vamos continuar a aula de sistemas ou sistema de equações. Só que hoje nós vamos aprender a resolver através de outro método. Que método é esse? O método da adição. Vou colocar um sinalzinho de mais aqui, que vai ser o método da adição, porque nós vamos somar as duas equações. Beleza? Então, como é que vai funcionar isso? Vamos lá. Trouxe aqui a questão número 3 do nosso material, que fala o seguinte: certo dia, uma lanchonete vendeu 16 copos de suco de laranja. Vamos anotar aqui o nosso primeiro dado. Ele vai trazer 16 copos de suco de laranja. Beleza. 16 copos de suco de laranja. E 14 copos de suco de abacaxi. Recebendo por isso um total de 67 reais. Carinho. Se bem que foi bastante coisa, né? Vamos lá. Uma pessoa comprou um copo de suco de cada tipo, pagando no total R$ 4,50. Aí faz mais sentido, dá mais barato. Uma pessoa comprou um copo de suco de cada tipo, ou seja, um copo de suco de laranja e um copo de suco de abacaxi, e gastou um total de R$ 4,50. Então, a diferença, preste atenção na pergunta do problema, a diferença entre o preço dos copos de suco é de A, B, C, D ou E. Então, vamos por partes. O que nós precisamos primeiro? Montar nossas equações. Beleza. Vou apagar aqui para sobrar mais espaço. E agora sim, vamos começar a montar nossas equações. A primeira coisa que ele nos dá são 16 copos de suco de laranja. Então, vamos chamar os copos de suco de laranja de X. 16 copos de suco de laranja, 16x. Mais 14 copos de suco de abacaxi. Então, vamos lá. 14y. 14 copos de suco de abacaxi. Isso vai dar um total de R$ 67 reais. Essa é a nossa primeira equação. Qual vai ser a nossa segunda equação, pessoal? Nossa segunda equação é a outra parte dos dados do problema. Ele traz que um copo de suco de laranja mais um copo de suco de abacaxi, ou seja, x mais y, vai dar 4,50. 4,50. Ou 4,5. Vamos colocar 4,50 aqui. E está pronto o nosso sistema de equações. Em que vai consistir o nosso método da adição? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher uma das duas variáveis, ou x ou y, e vamos multiplicar os coeficientes de forma inversa, ou seja, o coeficiente na primeira equação será multiplicado na segunda equação, e o coeficiente na segunda equação será multiplicado na primeira equação. E como é que isso vai funcionar? Seguinte, vamos escolher ou x ou y, beleza? Vamos escolher aqui o x. Deixa eu mudar a cor do pincel. Vamos escolher o x. Qual é o coeficiente do x na primeira equação? O coeficiente dele é 16. Então, esse 16 vai multiplicar a equação de baixo. Vezes 16. Tudo vezes 16, de forma distributiva. Beleza. Qual é o coeficiente aqui na equação de baixo? O coeficiente é 1. O 1 não aparece, como eu falei na última aula, é o Espírito Santo aqui. Esse 1 é o coeficiente do x na equação de baixo. Então, ele vai ter que multiplicar a equação de cima, tá certo? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar aqui. Esse 1, que é o coeficiente na equação de baixo, vai multiplicar a equação de cima. E agora é que vem o grande segredo aqui do método da adição. Eu vou ter que trocar o sinal
em um dos dois, ou do 1 ou do 16. Como multiplicar por 1 não altera em nada a minha questão, é mais prático que eu mude o sinal do 16, para que na primeira eu não faça nenhuma multiplicação e nem troque sinal nenhum. Então, a gente pode chegar aqui no 16 e trocar o sinal. Só que aqui o detalhe, pessoal, nós só vamos trocar o sinal, só iremos trocar o sinal de uma das equações. Então, só troca o sinal em uma das multiplicações. Beleza? Então, nós vamos mudar o sinal na multiplicação aqui, no caso, de baixo. Pelo motivo que eu disse para vocês. É mais fácil trocar o sinal do 16 do que trocar o do 1 e ter que fazer multiplicação também. Pode fazer? Pode. Aí, no caso, eu mudaria o sinal do 1 e conservaria o sinal positivo do 16. Tranquilo, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Agora que nós invertemos os coeficientes para poder multiplicar, eu vou multiplicar cada um dos elementos pelo número que tem aqui. Só que a primeira equação, pessoal, ela permanece igual, porque é multiplicada por 1. 16x vezes 1, 16x. 14y vezes 1, 14y. Igual 67 vezes 1, 67. Beleza. Na equação de baixo eu já vou ter um pouquinho mais de trabalho. Eu vou multiplicar o menos 16 por toda ela. Então, menos 16 vezes 1x dá menos 16x. Menos 16 vezes y vai dar menos 16y. E 4,5 vezes 16. Vamos relembrar como é que eu faço essa multiplicação, pessoal? Vou fazer aqui embaixo. 4,5 vezes 16. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer essa multiplicação. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Já fiz a primeira parte. Vamos agora multiplicar o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Tranquilo. Somei aqui. 0, 0. 8 mais 4, 12. 1 mais 6, 7. Esse 2 aqui já foi somado ainda agora. Aí o que eu faço, pessoal? Quantas casas decimais eu tinha antes? Eu vou contar aqui as casas decimais que eu tinha antes. Eu tinha esse 0 e esse 5 que eu coloquei o 0 aqui para facilitar a minha multiplicação. E eu vou contar então duas casas decimais. Ó. 1, 2 e coloco aqui a minha vírgula. 72 é o resultado dessa multiplicação. Então significa dizer, pessoal, que menos 16 vezes 4,5 menos vezes mais dá menos. 16 vezes 4,5, 72. Tranquilo, pessoal? Tranquilinho. E agora o método da soma, o método da adição, ele vai girar em torno de uma soma. Eu vou ter que somar aqui os dois valores. Os dois valores obtidos nas duas equações. Isso não ficou muito bonito, não. Vamos fazer de novo. Passa só um. Beleza. Quando eu faço isso, pessoal, sempre eu vou poder cancelar a variável que eu escolhi. Então, quando eu somar 16x com menos 16x, eu vou obter um resultado zerado, ou zero. Não preciso colocar aqui embaixo. Menos 16y mais 14y dá menos 2y. Menos 72 mais 67 vai dar menos 5. Beleza, pessoal? Aí eu posso multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar 2y igual a 5. E vou encontrar que y é 5 dividido por 2, ou 2,5. Beleza, eu encontrei o valor de y. Mas eu não quero o valor de y. Eu quero o valor de tudo. Eu quero o valor da diferença entre x e y. A diferença entre o preço do suco de laranja e o suco de abacaxi. Então, como é que eu vou fazer isso, pessoal? Dá uma olhada aqui no detalhe. Como eu já encontrei o valor de y, basta eu substituir na equação mais simples, no caso, a equação número 2. Essa equação número 2, ela é mais simples porque ela é desse tipo aqui, ó, x mais y igual 4,5. Ela é bem simplória. Assim eu posso substituir.
Qual é o valor que eu encontrei de y? X eu não tenho, mas y eu acabei de calcular 2,5, igual 4,5. Passo o 2,5 para o outro membro subtraindo e eu vou ter 4,5 menos 2,5. Eu vou encontrar que x é igual a 2. Encontrei o valor também de x. Calcular a diferença entre o preço dos dois copos de suco. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, o maior menos o menor. Então, y menos x vai dar 2,5 menos 2. 2,5 menos 2, isso aqui vai dar 0,5. Tranquilo, pessoal. Então, o método da adição, ele é bem tranquilo. Ele pode economizar um certo tempo na sua prova, caso você não queira fazer pela substituição. Os dois métodos são muito eficazes. Os dois chegam ao mesmo resultado. Beleza? Se ficou alguma dúvida aí, vamos fazer outra questão para ficar melhor este método. Vamos lá, então. Apagar a segunda questão e vamos começar aqui a nossa terceira questão. Dois casais de namorados. Pronto. Dois casais de namorados foram à feira e pararam em frente a uma banca que vendia pastéis e caldo de cana. O primeiro casal pagou R$ 5,40 por um pastel especial e 2 copos de caldo de cana. Então, as minhas duas variáveis aqui, pessoal. Pastel especial, copo de caldo de cana. Então, vamos pegar aqui, ó, pastel, chamar de x. Caldo de cana, chamar de y. Assim, nós vamos montar nossas duas equações. Beleza? O primeiro casal pagou R$ 5,40 por um pastel e 2 copos de caldo de cana. Então, 5,40 vai dar um pastel, então x, e 2 copos de caldo de cana, 2 vezes y. Isso aqui vai dar 5,40. Beleza. O segundo casal pagou R$ 9,60 por 3 copos de caldo de cana. Então, são 3 y, né? Aqui a questão traz ela muda o posicionamento para confundir a gente logo de cara. Aqui ela primeiro fala em pastel e caldo de cana. Na segunda parte do problema, ela fala, o segundo casal pagou R$ 9,60 por 3 copos de caldo de cana, ou seja, são 3y. O caldo de cana a gente chamou de y. E 2 pastéis especiais. Então, são 2x. Isso aqui vai dar um total de R$ 9,60. E, de novo, ele pede a diferença. A diferença entre o preço de um pastel especial e o preço de um copo de caldo de cana foi de... Então, mesmo esquema, pessoal. Só que dessa vez nós vamos fazer mais rápido, né? Vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? 9,60. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar escolhendo uma das variáveis. E aqui é diferente da questão anterior um pouquinho. Porque não tanto faz eu escolher o x ou y. O x é bem mais simples de eu escolher. Porque os coeficientes dele são 1 na primeira equação e 2 na segunda equação. Então, é mais fácil eu escolher o x. Porque o y é 2 e 3. Vai aumentar o nosso cálculo. E nós queremos simplificar o nosso cálculo. Então, esse 1 que está na equação de cima, ele vai passar multiplicando a equação de baixo. E esse 2 que está multiplicando embaixo, ele vai passar multiplicando a equação de cima. E não se esqueçam do detalhe que eu vou ter que trocar o sinal de um dos dois. Melhor que eu troque o do 2, porque aí a equação de baixo eu não preciso fazer contas, beleza? Como é que vai ficar agora a nossa equação, pessoal? Vamos lá. 1x vezes menos 2 vai dar menos 2x. 2y vezes menos 2 dá menos 4y. E 5,40 vezes menos 2, eu posso fazer separadamente aqui, ou fazer de cabeça. Vai dar 10,8 ou 10,80, só que negativo. Menos 10,8 ou 10,80, tanto faz o zero à direita depois da vírgula, né? Ele não vai interferir no nosso cálculo. É a mesma coisa que eu falar 5 centavos ou 0,5 reais. Aliás, 50 centavos, né? Quando eu apresento 50 centavos, ele é escrito assim. Mas se eu escrever também assim, ó, também está certo. Ambas as formas vão identificar os centavos, né? Beleza. Vamos voltar para o nosso problema aqui. A equação de baixo, como eu vou multiplicar por 1, eu permaneço toda igual. 2x mais 3y igual
9,60 ou 9,6. Tranquilo, pessoal. Agora vem a parte do método, a parte que eu vou somar as duas equações. Então, eu posso passar um sinal e somar as duas equações aqui. Quando eu faço isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Cancela 2x com menos 2x. Menos 4y mais 3y, eu vou obter aqui menos y igual menos 10,80 mais 9,60. Isso aqui vai dar o quê? De 9,6 para 10 tem 4 décimos. Mas, para chegar até 10,8, eu tenho mais 8 décimos. Então, aqui vai dar um total de 1,2 negativo, porque o sinal do maior que prevalece, né? Na soma e subtração, o que a gente faz? Tem um sinal diferente, nós vamos subtrair e vamos preservar o sinal do maior. Beleza, ficou negativo menos 1,2. Eu posso multiplicar toda essa equação por menos 1 e deixá-la positiva. Ela vai ficar agora assim, ó, y igual 1,2. Calculamos o valor de y. Vamos fazer agora o esqueminha lá para calcular o valor de x. Pega a equação mais simples, que é a de cima. X mais 2y igual 5,40. Ou 5,4. E vamos substituir o valor encontrado de y. X mais 2 vezes 1,2 igual 5,40. X mais, eu vou ter que pegar esse 2 e multiplicar por 1,2. Vai dar 2,4 igual 5,4. Passo 2,4 subtraindo, eu vou ter 5,4 menos 2,4. 5,4 menos 2,4. Isso aqui vai dar 3. Certinho 3. Então, já tem o valor de y, já tem o valor de x. A questão pediu isso? Não. A questão pediu a diferença entre os dois. Então, novamente, eu vou ter que fazer o maior menos o menor. 3 menos 1,2, eu vou ter um resultado de 1,8. E 1,8 é a minha letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Esse foi o método da adição. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Clica aí em gostei se você gostou. Deixa um comentário se teve alguma dúvida. Você pode também aí no comentário sugerir o tema da próxima aula, né? E não se esqueça de baixar a apostila dessa aula indo lá no nosso site. Beleza, pessoal? Vai ficar muito mais simples para você acompanhar o desenvolvimento do raciocínio aqui. Espero vocês na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!